Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 121. Esse salmo muito bonito, que inspirou já diversos cânticos, desde quando foi feito, né? Foi feito para ser cantado, e mesmo hoje em dia nós pegamos esses versos, essa poesia, e mesmo assim, em outra sociedade, nós pegamos esse conteúdo e também fazemos canções maravilhosas. Nós podemos ver algo muito interessante que o salmista coloca aqui, já desde o primeiro verso. Levanto os meus olhos para os montes. Por que as pessoas levantavam os seus olhos para os montes? Para onde você tem levantado os seus olhos? O que o salmista está colocando aqui não é de uma maneira geral, no dia a dia, mas no momento de perigo, no momento de necessidade, no momento de angústia, no momento de tristeza. Para onde eles levantavam, aquelas pessoas daquela época, tantos anos atrás, para onde aquelas pessoas levantavam os seus olhos? Qual era a esperança delas? Em que elas colocavam a sua esperança? Porque quando nós estamos numa situação de perigo, quando nós estamos numa situação de necessidade, os nossos olhos se voltam para quem pode nos trazer segurança, quem pode nos trazer direção, quem pode nos trazer alívio. Aqueles povos em volta, que viviam em volta deles, acreditavam em outros deuses. Deuses que, segundo a crença de cada um daqueles povos, moravam nas montanhas, moravam no pico das montanhas, e aí eles, no momento de necessidade, no momento de perigo, de angústia, eles se voltavam para essas montanhas que eles acreditavam que tinha algum Deus lá e começavam a clamar, a pedir por aquele Deus. Alguns até faziam peregrinações para essas montanhas, subiam as montanhas para lá em cima fazer sacrifícios, fazer rituais, pedindo auxílio desse Deus que eles acreditavam morar naquelas montanhas. Outros povos acreditavam que certos deuses moravam no mar ou em alguns rios, e sempre que tinham alguma necessidade se voltavam para esses lugares. Só que o salmista está falando, está escrevendo isso aqui para o povo de Israel, para o povo do Senhor. E é para esse povo que está sendo perguntado agora também: para onde você tem levantado os seus olhos? Nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza, de angústia, de necessidade, para onde você tem levantado os seus olhos? Muitos têm levantado os seus olhos para o monte da ciência. Esperando que a ciência traga algum remédio, alguma cloroquina mágica que salve todo mundo.
Algumas pessoas têm colocado os seus olhos nesse monte da ciência, esperando algum tratamento milagroso, esperando uma vacina que previna das pessoas pegarem essa doença tão terrível que está assolando tantas vidas, matando tanta gente. Eles estão esperando, olhando para esses montes da ciência, esperando deles o socorro, esperando deles o alívio. Eles olham para os montes aí daqueles que são graduados, entendidos aí no mercado, na economia, para esperar deles alguma solução para esses problemas econômicos que estão acontecendo, para o desemprego, para a falta de recursos. Estão olhando para esses montes, esperando a saída e a solução dos seus problemas ali. Outros estão olhando para os montes dos políticos. Dos políticos, esperando que algum político venha resolver o problema, algum político venha solucionar tudo, venha trazer a solução de todos os problemas, das questões tanto de saúde quanto das questões financeiras, as questões sociais. Tem muita gente olhando para a esfera política, esperando dessa esfera política encontrar um salvador, alguém que resolva todos os seus problemas. Qual o monte que você está olhando? Para qual monte você está levantando os seus olhos? Outras pessoas têm levantado os seus olhos para os montes da imprensa, achando que a imprensa vai resolver a situação, e a imprensa traz informações da parte científica, a imprensa traz informações da parte política, a imprensa traz opinião daqui, opinião dali, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, e tem pessoas que estão achando que a imprensa vai realmente trazer uma solução para eles. Ou às vezes a pessoa está tão atordoada e nesse momento ela só tem olhado para a imprensa. Mesmo que não esperando uma solução, mas ela está dentro da sua casa e a única coisa que ela vê é a TV ligada. E a reportagem falando de doença, de política, de fulano disse, ciclano disse, e espera da TV, espera da imprensa. Às vezes, nas informações da internet, espera ver nelas, elas serem o veículo que te traz uma solução, uma resposta para toda a sua necessidade. Outras pessoas também estão levantando seus olhos para quem? Para celebridades. Meus irmãos, se até cientista está falando bobagem ultimamente e depois reconhece e vem falar que a pesquisa dele estava errada, imagina uma celebridade, imagina uma pessoa que nunca estudou nada daquele assunto, o que ela tem a dizer, se vai realmente trazer alguma coisa de valor. Mas mesmo assim tem gente que valoriza demais o que uma celebridade abre a boca e diz. Um monte da celebridade, um monte dos famosos. Ou antigamente o pessoal falava da ilha de caras. Tem gente que está levantando os seus olhos e o tempo todo está de olho no que as celebridades dizem, no que as celebridades fazem. O que elas fazem está sempre correto, o que elas fazem é sempre um exemplo, o que elas fazem é sempre tudo de bom. Então tem muita gente nesse momento, na sua vida, levantando os olhos para esses montes. O monte da ciência, o monte dos políticos, o monte da imprensa, o monte das celebridades. E você? Para onde você tem levantado os seus olhos? O escritor do Salmo 121, ele comenta, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir desses lugares? O meu socorro vai vir desses montes? Será?
será que o meu socorro vem desses lugares mesmo? Mas aí ele mesmo responde em seguida. Ele mesmo responde em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, imagina, meus irmãos, naquela época, pessoas que acreditavam em um determinado Deus, que morava numa montanha, e pela própria história que eles apresentavam, eram deuses que tinham defeitos de caráter, eram deuses que tinham preferências, eram deuses que se apaixonavam, eram deuses que tinham características humanas, que se iravam, deuses que queriam coisas em troca. E ao invés de esperar socorro destes deuses, que querem sempre coisas em troca, ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele Deus que eles acreditavam que morava naquela montanha, nem aquela montanha tinha feito. Não foi ele que fez aquela montanha. Mas no Deus que nós acreditamos, o Deus que é real e tem feito a diferença em nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Que criou os céus e a terra. Não foi só uma montanha, foi os céus e a terra. Criou o ser humano, criou tudo o que pode se ver. Então, meu irmão, minha irmã, da onde a gente está esperando o nosso socorro? Desses montes ou do Senhor que fez os céus e a terra? Aqueles que estão esperando a solução, o socorro, a resolução dos seus problemas da ciência, meus irmãos, é Deus que dá sabedoria para cada um daqueles homens. É Deus que permite eles fazerem determinadas descobertas, é Deus que permite eles chegarem em determinadas conclusões, e é Deus que conduz a maioria para as melhores descobertas. É Deus que os conduz para as grandes descobertas, para as descobertas que fazem diferença na história da humanidade. Deus deu ao homem o conhecimento e dá inspiração e conduz. Nós vemos na história de muitas descobertas científicas que certas coisas eles descobriram como que por, entre aspas, coincidência. É Deus. Deus está colocando as coisas, Deus está conduzindo aqueles homens para encontrar muitas das saídas que eles encontram. E realmente, tudo que é fruto da ciência foi indiretamente proporcionado por Deus que deu inspiração, por Deus que conduziu, por Deus que mostrou o caminho para aquelas pessoas. Até mesmo aqueles que se dizem ateus, não é porque eles são ateus que eles não são conduzidos muitas vezes por Deus, porque o resultado daquilo que ele está fazendo vai causar o bem de muita gente. Então Deus conduz as mãos daquelas pessoas, para que a bênção chegue a grande parte da humanidade. Quem está esperando, está olhando para a ciência, está olhando para esse monte, é do Senhor que vem todas as bênçãos através da ciência. Aqueles que estão olhando para o monte dos políticos, e esperando alguma coisa boa deles, eu particularmente já perdi há muito tempo a esperança nos políticos aqui no Brasil. Eu não tem um que seja da minha confiança. Eu olho todos com desconfiança. Mas apesar deles, por mais que eles possam ter a sua índole comprometida, porque dia após dia a gente vê
os acordos, os conchavos que eles fazem uns com os outros ali, e vivem fazendo barganhas e coisas cada vez mais sujas aparecem na história de vida de cada um deles. Então, por mais que eles tenham esse comportamento, esse caráter, independente disso, nós oramos e acreditamos que Deus vai, por misericórdia que Ele tem do povo, Deus vai agir independente de quem estiver lá no poder. Deus vai conduzir para trazer alívio ao povo, vai conduzir para trazer alívio à humanidade. Muitas vezes Deus permite que determinados povos sofram porque não sabem escolher, como permitiu que o povo de Israel sofresse nas mãos do rei Saul, porque Saul era o rei que eles desejavam. E como eles estavam desejando errado, Deus permitiu que eles tivessem o reinado de Saul para experimentar a consequência do erro deles. Mas apesar de tudo, não importa quem estiver lá em cima no poder, nós não dependemos deles. A nossa vida não gira em torno deles. Quando vem alguma solução, por mais que tenha sido fruto da canetada de alguém, de algum deles ali, é Deus que está por trás. O meu socorro vem do Senhor, não vem do governo, não vem dos políticos, não vem do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, não vem dos políticos lá da Câmara, não vem, vem do Senhor. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus transforma a vontade daqueles homens para que aquilo seja feito. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que tem feito maravilhas. Amém? Então,